Vamos começar uma conversa hoje muito animada. E essa conversa está totalmente conectada com várias perguntas que eu tenho recebido das mulheres através do direct. São muitos temas, mas tem um tema que eu nunca falei aqui junto com alguém. E hoje eu escolhi uma convidada muito especial, uma carioca muito especial. Ela tem uma audiência linda, ela faz um trabalho lindo, ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com as finanças delas. Ajudando as pessoas a saírem da dívida, por exemplo, e a reorganizarem sua vida, a mudarem suas crenças sobre dinheiro, sobre receber na vida, sobre prosperar, sobre se planejar. Essa pessoa especial é a Luciana Fiot. A Lu é minha amiga de mentoria, eu admiro profundamente o trabalho dela, que se chama Domine Suas Finanças. Então hoje vamos falar sobre isso, já que tanta gente tem me perguntado, Ana, como que eu faço para cobrar pelo meu trabalho? Como que eu faço para profissionalizar o meu trabalho? Então tô vendo aqui que a Lu já entrou, então vou chamar a Lu aqui do Domine Suas Finanças para a gente começar a falar sobre isso. Oi, Aí, agora sim. Tudo tudo bom, Lu? bem? Tudo bem, está me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem, a galera tá entrando aqui. Primeira coisa de tudo, Lu, obrigado por você estar aqui. Eu admiro Que profundamente seu isso. trabalho, profundamente. Você foi a primeira pessoa que eu conheci que olha para dinheiro e para finanças de uma maneira muito maior, como uma parte tão importante da vida, que sempre eu não digo, mas por muitas pessoas é relegada a um plano menor, como uma coisa não tão importante ou até meio feia, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com grana e você fala sobre o dinheiro, eu acho que do lugar que ele precisa estar na vida da gente, né? Como uma porta que se abre para a gente realizar coisas importantes, para a gente crescer, para a gente contribuir. Então é muito lindo o seu trabalho, eu sei que muita gente está sendo beneficiada pelo seu trabalho, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Obrigada, Ana. Estou feliz de estar aqui também. Eu fiquei muito feliz quando a gente pôde se conhecer profissionalmente e pessoalmente. Eu conheci um pouquinho também do seu trabalho e fiquei feliz quando você me convidou, porque eu acho que tem esse alinhamento mesmo do que a gente traz. Assim, eu gosto de ver as finanças dessa forma holística, voltada, envolvendo relacionamento, envolvendo comportamento. E isso eu vejo dessa forma porque foi assim na minha vida. Eu acho que só depois que eu enxerguei dinheiro, vida financeira, como parte da minha vida e uma parte leve da minha vida, e não aquela coisa assim que, ai, que nunca vai dar certo, eu não tenho jeito para isso, e isso é uma desgraça, tá ruim para todo mundo. Quando eu tirei essas coisas da minha cabeça, é que eu saí de dívidas, eu mudei minha vida financeira. Então, eu gosto de fazer pelas pessoas o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim na época. Então, eu até brinco assim com isso, que é um altruísmo, às vezes meio egoísta, a minha forma de ajudar os outros, porque eu me vejo nas pessoas, então eu quero dar essa salvada, né? E aí, por isso que eu trabalho dessa forma, porque eu acho que foi uma forma que me ajudou muito e eu gostaria muito que ajudasse as pessoas também. Ô Lu, e falando nisso, a minha sugestão é assim, vamos começar contando, porque a Lu já sabe, porque a Lu é minha amiga, e eu contei pra ela que o ano passado foi o ano da grande revolução financeira na minha vida. Então acho que a gente podia começar contando você um pouquinho da sua história, e depois eu conto um pouquinho como é que a gente mudou a nossa relação com o dinheiro na nossa vida, e talvez a partir daí a gente pode ir para outros caminhos. Legal, tá bom. Então, já contei aqui um pouquinho que eu já fui super endividada. Então, eu cheguei num patamar assim de um pouco mais de 60 mil em dívidas. Eu parei de contar quando chegou nos 60 mil. Era cheque especial, cartão de crédito. Tive um financiamento de um carro. Meu pai, na época, precisava de um carro, comprou um carro no meu nome, porque ele tinha nome sujo. Então, assim, a minha dificuldade financeira vinha também de uma dificuldade financeira da minha família. Ninguém sabia, né, lidar com dinheiro. Então, isso foi uma coisa que foi tomando conta da família toda. E aí esse carro ele foi roubado. Então, no fim Uau, das contas, a gente tinha um financiamento de um carro que foi roubado, a gente parou uau. de pagar financiamento. Então, assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu me vi numa bola de neve gigante e que eu me vi com uma solução, que a solução, na época, eu trabalhava numa empresa, numa grande empresa que se mudou para São Paulo, eu sou do Rio, e aí eu recebi uma rescisão, eles desligaram os funcionários, eu recebi esse dinheiro, achei que ia conseguir quitar dívidas, mas não era suficiente para dívida, então eu pensei, vou só guardar, não vou quitar dívida.
um comportamento assim bem equivocado na época, mas não era suficiente para pagar a dívida. Eu falei, bom, vou guardar e vou ficar usando esse dinheiro, porque eu estava super sem dinheiro na época. E aí o que aconteceu é que as minhas dívidas chegaram num ponto de ter uma ação judicial. Então esse dinheiro que eu achava que era a minha salvação, de um dia para o outro ele foi bloqueado pela justiça. Então, assim, eu resumi aqui anos e anos de confusão financeira para chegar numa coisa que eu acho que é muito importante assim para todo mundo, que é o que eu chamo do dia do chega, sabe? Que todo mundo tem assim um chega. Às vezes a gente tem um chega no relacionamento, né? A gente chega, sei lá, num casamento, num namoro, a gente fala, ai, chega, não dá mais. Ou chega da balança, a gente sobe na balança, o meu chega com 70 quilos. Quando está 69, eu vou enrolando. Quando dá 70, eu falo, chega. E eu tive o meu chega com as finanças, sabe? Quando E o que eu me vi acha? toda enrolada. Fala pra mim uma coisa, Lu. O que você acha quando você chegou nesse limite? Tipo, deu, pra mim chega, eu vou mudar a minha vida agora. Hoje, olhando pra trás, claro que na hora você não tinha consciência. O que você acha que foi o recurso interno seu mais importante que te ajudou a ter força para fazer o chega realmente ser um chega, né? Para ter consistência nisso. Porque você falou chega, mas estava tudo uma bagunça ainda, né? Você teve muito trabalho depois do chega. O que você acha que te deu essa força, ou mais de um recurso, mas o que você poderia compartilhar com a gente que mais te ajudou internamente? Bom, eu acho que foi assim, automotivação. E essa automotivação, ela vinha de uma clareza de saber que eu não queria mais aquilo. Então, assim, eu não tinha ainda clareza do que eu efetivamente queria, porque eu acho que eu nem sabia que eu era capaz de fazer tantas coisas que eu fui capaz de fazer, né? De chegar, por exemplo, até aqui, eu acho que eu posso chegar muito mais, mas eu não tinha essa clareza. Hoje, eu olho para trás e penso, se a Luciana daquele dia do Chega me visse agora, ela ia dizer, não, isso aí não é possível para mim, né? É o que muita gente fala hoje, é por isso que eu brinco até com as pessoas, assim, de viver no mundo das possibilidades, porque a gente julga que não é possível, né? Mas a gente não sabe do que a gente é capaz, do que, né, o universo reserva pra gente. Então eu acho que foi uma capacidade significativa, assim, de automotivação, baseada na clareza de que eu não queria mais viver aquilo, de que aquilo era o meu chega mesmo, sabe? Que, tipo, eu tava com muita consciência de que aquilo não era o que eu queria viver. Eu acho que a gente tem que saber o que quer, mas saber o que não quer já é um passo. Isso, exatamente. A Lu já falou exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar para todas as mulheres aqui que estão me ouvindo, que tem muita mulher que fala para mim, Ana, eu não sei o que eu quero da minha vida. Ela tá tão desconectada dela mesma, que ela não sabe, não adianta nem dizer para ela assim, se conecta com o seu sonho. Ela me fala, mas eu não sei qual é meu sonho, Ana. Então, se você não sabe o que você quer da sua vida, se você está perdida, se você está num momento de dor, você começa olhando para o que você não quer. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero mais uma relação abusiva. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero mais viver em dívidas com a minha vida em desordem. Então, se você começa a olhar para o que você não quer, isso vai te dar um norte. E a partir disso, você vai construir o que você quer, né? Isso é muito precioso. E o que mais? Então, se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a Luciana desse dia do Chega, talvez eu dissesse para ela assim, olha, anota no papel isso que você acabou de dizer que não quer mais, sabe? Anota para você lembrar. Porque, assim, vão ter momentos, e tiveram momentos, em que eu quase desisti. Sabe, eu decidi, eu comecei, por exemplo, estava super endividada, então o que eu pensei? Bom, não adianta, eu fiquei muito tempo tentando resolver a dívida e eu ganhava R$ 2.000 na época, eu falei, cara, não vai adiantar eu ficar tentando pagar quase 70 mil, ganhando 2.000, não é o momento de eu ficar olhando para essas dívidas, deixa ela quieta aí, já tá aí, eu já não estou fazendo nada, então eu vou parar de pensar nela e vou ver o que dá para fazer. Então a primeira coisa foi aprender a viver com o dinheiro que eu tinha. Porque quando a gente se endivida, a gente está vivendo acima das nossas capacidades financeiras. Eu sei que é chato fazer concessão e tal, mas é uma realidade. Então, o primeiro passo eu vou definir assim, como eu vou usar meu dinheiro, e dar limite para alguns gastos. Então, tinha momentos em que eu precisava fazer umas concessões e eu pensava, ai, não quero mais. Ah, não quero mais fazer isso. Deixa para lá.
Então, eu tinha que ter uma automotivação de lembrar daquele dia do chega e falar, não, eu vou seguir porque eu não quero voltar para aquele dia, não. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu diria, Lu, escreve num papel, deixa num lugar visível. Toda vez que você der uma desanimadinha, lê o papel para você, sabe? Relembra disso. Então, eu acho que eu tinha essa capacidade de automotivação. E quem acha que não tem e quer desenvolver, pode usar recurso assim, escreve uma carta para você mesmo, sabe? Ótimo. Traz mensagens para você mesmo. E se você não tiver criativa para trazer uma mensagem para você mesma, se você não quiser conversar com você mesma agora, pega a frase dos outros, sabe? Essas frases que a gente vê nas redes sociais, espalha pela casa, assim. Automotivação é você se dar ferramenta, né? Ferramental para você estar motivado. Eu acho que isso fez diferença. A minha é muito interessante, porque aqui a gente vai ter um contraponto. A Lu tá falando que ela teve todo um processo de automotivação, e aí quando a gente escuta a Lu, eu falo muito para as mulheres, Lu, sobre olhar para a força da outra mulher, né? Quando você fala isso, eu fico vendo a sua força. Eu falo, caramba, quanta força, né? Para sair de uma situação como essa, ter uma dívida de quase 70 mil reais, ganhando 2 mil e falar, não, a minha vida vai ser outra. E olhar para a Lu hoje, né? Que a gente vai falar depois, que não é todo mundo que está aqui que sabe o que você faz hoje, quão incrível foi toda essa trajetória até aqui, e nem sei até onde você vai, né? Mas aqui, o meu contraponto, então hoje a gente sai conectando com a nossa força, ou então a gente sai pela dor, né? No meu caso, eu vivi 21 anos num casamento em que eu era totalmente dependente financeiramente do meu ex-marido. E eu ganhava dinheiro, trabalhava, eu ganhava dinheiro, mas eu não cuidava da minha vida financeira. Eu deixava isso completamente nas mãos dele, mas num nível assim total. Eu simplesmente tinha preguiça de cuidar, eu procrastinava para resolver as coisas, eu delegava tudo que eu podia. Até ir ao banco, se eu pudesse, eu delegava. E aí, quando eu me separei, né, ninguém nunca casa acreditando que um dia você vai se separar, né? A gente vive isso num momento de muita dor, então, na verdade, o que me motivou, não me motivou, mas o que me transformou, o que me empurrou, mais do que isso, né? Me empurrou foi a dor. Quando eu me vi naquele momento de dor, né, com a minha filha, e eu falei, caramba, e agora? E agora eu tenho que cuidar de mim. E eu vejo muitas mulheres dentro do casamento que também entregam a vida financeira, né, para o marido. E isso não tem a ver com o fato de que, olha, cuidado que você vai se separar. Não é isso que eu tô falando, não. Mesmo numa relação boa, numa relação feliz, é muito importante que a gente possa ter a nossa vida financeira nas nossas mãos. Que a gente possa fazer isso, inclusive, com alegria, com leveza, né? E a minha vida financeira estava totalmente em desordem, fora das minhas mãos, porque eu não cuidava. Então nem sabia direito como é que eram as coisas. Usava o cartão de crédito adicional do meu ex-marido, usava a conta conjunta. E aí a primeira coisa que ele fez quando a gente se separou foi tirar o meu nome da conta, né? Começou a organizar a vida, tirou o meu nome da conta. E aí eu falei, caramba, e agora? Não tenho crédito. Eu tinha dinheiro, eu ganhava, já fazia uns anos que eu trabalhava. Mas eu não tinha organização financeira e nem tinha crédito. E aí essa ficha caiu para mim assim, pum! E eu falei, nossa, no começo eu tive muito medo, né? Eu estava num momento de muita dor e eu tive muito medo de não dar conta da minha vida financeira, de não dar conta de pagar tudo. Eu tinha medo, eu dormia com medo, acordava com medo, falava, meu Deus, como que vai ser? Como que vai ser? Porque agora eu vou assumir tudo. Pela primeira vez eu ia assumir tudo, né? Ele era muito provedor, então ele assumia tudo. E aí, nesse momento, com muito medo, eu falei, não, agora é a hora, agora eu vou cuidar da minha vida. E eu coloquei pra mim mesma que eu fiz uma lista de todas as pendências que eu tinha que cuidar, do tipo, abrir uma conta, pedir um outro cartão no meu nome, sabe? Das coisas mais simples, assim, até as coisas, passar a conta de luz pro meu nome, coisas mais básicas, até coisas maiores. E várias vezes eu perguntei para a Lulu, o que eu faço com o meu dinheiro, como que eu faço? A gente teve várias dessas conversas e eu comecei a cuidar da minha vida financeira. E eu quero dizer para você, que é mulher que está me ouvindo, isso me trouxe na vida um nível de autonomia completamente diferente de todo o resto, E não é uma autonomia no sentido assim de, porque eu não dependo de ninguém, não tô nem aí para ninguém, não é isso não. Uma autonomia muito responsável, porque construir crédito, construir uma vida financeira, a Lu pode falar melhor do que eu sobre isso, demora um pouco,
Não é, nada é da noite para o dia. Os erros financeiros que a gente comete, a gente demora um pouco para sanar, né? Então é um grande aprendizado. E aí que começa uma conversa que eu quero ter com a Lu, que é a gente começa a ser confrontada com as nossas crenças sobre dinheiro, com as nossas crenças sobre a nossa capacidade de gerar recurso, sobre até onde a gente vai, sobre como a gente realmente lida com o dinheiro, né? Então, na minha vida foi um enorme crescimento. Eu terminei o ano muito, assim, orgulhosa de mim, muito feliz, porque foi um ano que eu troquei de carro, eu troquei de casa, eu fiz uma viagem internacional, eu fiz um monte de coisas de uma forma muito organizada, muito planejada, pela primeira vez na minha vida com 45 anos. Né? Então, eu quero falar para todas as mulheres que isso é possível e que você pode fazer isso estando bem, que bom, dentro do seu casamento, cuidando e planejando sonhos, né? Eu comecei a fazer metas financeiras, Lu, pela primeira vez na minha vida. Mas o que me moveu foi essa dor, né? Essa dor, esse sentimento, esse medo de estar sozinha, de ir agora. E a gente não precisa chegar nisso, né? E aí a gente pode falar um pouco mais. Eu queria saber, Lu, como é que você conversa com as pessoas, que eu sei que você fala bastante sobre isso, sobre quais são as crenças que estão atrás do dinheiro, da forma como elas lidam com o dinheiro, né? O que você pode compartilhar? Tantas mulheres aqui que me falam, Ana, não sei cobrar pelo meu trabalho, né? O que você pode trazer para a gente sobre essa relação com o dinheiro? Eu passei por isso na prática também, porque eu tinha muitas crenças que eu chamo, assim, no meu trabalho, com os meus alunos, eu trabalho como pensamentos paralisantes. Porque a gente pensa que são pensamentos. Ah, não, eu penso assim. Não, eu penso que eu tenho que ser boazinha. Eu, por exemplo, e muita gente que é enrolada financeiramente, tem o sabotador prestativo, que a gente pensa que é a gente. Não, eu sou muito boazinha, eu sou prestativa, eu gosto de ajudar os outros. E aí você vai olhar no seu histórico financeiro, né, ao longo da sua vida, esse seu lado boazinha não deixa você dizer não, e aí você se prejudica emprestando cartão de crédito para um bando de gente, para familiares e tal, ou fazendo empréstimo e as pessoas não te pagam, ou você não consegue cobrar pelo seu trabalho, você fica com vergonha, ai não, será, vai prejudicar o outro, ou às vezes você não se valoriza, então tem um pouco a ver às vezes com a autoestima do profissional ou pessoal. Então assim, a gente pensa que esses pensamentos são os nossos pensamentos, mas não são pensamentos de fato, são coisas que a gente foi crescendo e aprendendo, né? Então ao longo da nossa vida, por coisas que aconteceram na nossa vida, aquilo de alguma maneira foi meio que sendo programado, então tem a ver com as experiências que a gente passou, sofrimentos que a gente teve, às vezes nem é tão traumático assim, mas alguma coisa que os nossos pais, a professora, a avó disse quando a gente era criança, e a gente vai crescendo com alguns conceitos sobre dinheiro e riqueza, e que viram pensamentos paralisantes. Por que é paralisante? Porque literalmente te paralisa. Você falou essa coisa de cobrar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, foi meio que por acaso. Eu gostava de falar sobre esse assunto porque eu mudei minha vida. Eu trabalhava em empresa, trabalhava em área de marketing de empresa, mas aí eu com os meus colegas de trabalho, com amigos, com familiares, ai, olha que legal que eu descobri sobre investimento, ai, olha que legal esse jeito de você se organizar para o dinheiro sobrar. Aí eu ficava dando umas dicas e as pessoas assim, caramba, que legal, nunca tinha pensado nisso. Aí amigo de amigo falava, você pode ajudar o meu amigo? Quanto você cobra para ajudar a atender meu amigo? Eu, atender amigo? Como assim atender? Eu tô só ajudando. E aí isso foi começando meio de surpresa. E quando veio essa história de atender, eu falei, gente, eu não posso cobrar, porque as pessoas estão mal de grana, então elas não têm como me pagar. E aí no início eu fazia de graça. Só que eu fazia de graça, aí as pessoas não levavam muito a sério. Eu marcava com a pessoa, vamos se encontrar por Skype, vamos, 8 horas, tá bom, e eu não cobrava nada. Não era todo mundo que vinha às 8 horas. Tinha gente que falava, sabe o que é? É que eu tô no trabalho, aí não vai dar. Então a pessoa ia deixando. Aí eu comecei a cobrar, pouquinho. E aí as pessoas começaram a aparecer, afinal elas estão pagando. E aí eu comecei a fazer meus cursos, os cursos eram mais baratos. Aí quando eu comecei a aumentar o preço do curso, afinal eu tinha que ter equipe, funcionário, minha empresa cresceu, quanto mais aumentava, mais eu via que as pessoas tinham mais resultado. Porque eu sentia assim, tô pagando mais caro. E ao mesmo tempo tinha uma energia ali da pessoa estar pagando e eu me comprometia ainda mais porque ela estava pagando, ela se comprometia porque ela estava pagando. Muito então bom. Era uma energia do comprometimento assim, incrível. E aí esse era um pensamento paralisante meu. Ninguém pode pagar pelo meu trabalho.
Hoje eu vivo disso. Eu tenho uma empresa que no ano passado faturou mais de R$1 milhão. Uau, com esse parabéns, tipo Lu. de trabalho, né? Então, que loucura, uma pessoa que estava endividada em R$60 mil, ter uma empresa que Quanto faturou mais tempo, de R$1 Lu, entre uma milhão. coisa e outra? Muito tempo. Eu estava endividada em 2006 e o meu primeiro milhão da empresa foi em Mas 2018. do dia do chega até aqui? Do dia do Chega foi em 2006. Foi em 2006, uau. Foi, Não é foi. muito tempo para toda essa jornada, eu acho. Mas, Uau, mas é uma jornada, né? E eu uau. tinha muitos pensamentos paralisantes. Eu tinha o pensamento paralisante de que eu não era boa de finanças, porque eu não sou boa de matemática. Para fazer conta de 10% para pagar o garçom, eu puxo o celular e eu calculo no celular, sabe? Eu não sou boa de matemática. Eu tinha o pensamento Nossa, Lu, paralisante. só isso aí já acho que muitas mulheres já vão ficar, caramba, ela não é boa de matemática, mas ela é boa de Não, finanças. Que não, incrível isso. às vezes eu fico até com uma certa vergonha, porque as pessoas pensam que eu sou boa de matemática. Então já teve situações assim profissionais que alguém fala: "Ah, dá pra Lu, a Lu é que é boa nessas coisas. Lu, vai dar X% de tanto multiplicado por tanto". Mas eu, sei lá, cara, vai na calculadora, não tenho a menor ideia. Então assim, eu não sou boa de matemática, achei que não podia dominar as Então finanças. isso Eu achava que não é um pré-requisito, certo? não é. Eu achava que não podia cobrar pelo meu trabalho e hoje em dia eu cobro e tá todo mundo feliz de pagar. Os meus alunos ficam felizes, eu tô feliz de receber, tá todo mundo muito feliz com o resultado que recebe, né? Por ter dominado a vida financeira. Então, assim, eu tinha muitos pensamentos. Eu achava, por exemplo, que ser rica não era para mim. Eu trabalhei no mercado financeiro e quando eu entrei no mercado financeiro, que foi até algo na minha vida que foi muito assim disruptivo, porque lá eu tive contato com gente que entendia de dinheiro e essa coisa do seu círculo social também, né, faz diferença. Sim. Então, ter contato com pessoas que entendiam de dinheiro, de investimento, né, me fez muito bem no sentido, né, de mexer na minha vida financeira. Mas tinha uma questão que talvez não tenha me feito tão bem na época, mas depois eu entendi, que era essa coisa, o sentimento de não pertencer àquilo. Não, eles têm dinheiro, eu sou dura, endividada, não, esse mundo não é meu. Isso era um pensamento paralisante. Aí me chamavam para almoçar, vamos almoçar em tal lugar. Aí eu ficava meio com vergonha. Eles vão falar de quê, sabe? Eu não pertenço. E aí eu evitava ter contato com pessoas que eram pessoas que podiam me ajudar muito profissionalmente, né, a crescer financeiramente. E eu fui eliminando esses pensamentos também e me envolvendo mais com aquilo e aprendi muito com essas pessoas. Aqui queria comentar duas coisas da sua fala também, quem sabe eu posso contribuir um pouco com a sua audiência, de coisas que eu converso com as minhas alunas. A primeira coisa muito interessante, assim, me chama a atenção na sua fala, é o momento que você começa a cobrar, né, e falar uma coisa que a gente também fala aqui, que é, quando você não cobra, o outro não toma, né? Então eu digo, quando você faz de graça, as pessoas, ela atrasa, ela se esquece de te avisar que ela não vai, ela desmarca em cima da hora, ela não se compromete. Então, quando a gente não cobra, a gente cria uma barreira energética para outra pessoa tomar aquilo que você está oferecendo. É como se você dificultasse para ela tomar aquilo. E, ao mesmo tempo, eu falo que entre fazer um trabalho voluntário, por exemplo, que muitas mulheres aqui que me seguem, que estão nos ouvindo, elas fazem trabalhos voluntários dentro de igreja, fora de igreja, dentro de ONGs. E muitas me falam, Ana, eu quero muito profissionalizar o meu trabalho, quero poder receber por isso. Quero ter um caminho profissional, né, com aquilo que eu acredito, trabalhando com mulheres. E eu falo para elas, entre ser voluntária, fazer um trabalho de forma amadora, ou estar como aprendiz e ser profissional é um salto grande, porque também na contrapartida de quando você cobra pelo seu serviço, você é cobrada, né? E eu percebo que algumas pessoas têm medo disso. Tem medo de se comprometer também, de ser cobradas, como é que vai ser? Porque ela vai ter que cuidar da qualidade da entrega dela, né? Ela vai ter que estudar, ela vai ter que investir. É diferente, quando você está dando de graça, ninguém vai te questionar sobre isso. As pessoas podem gostar ou não, mas elas vão receber. Mas a partir do momento que você coloca uma troca, né? Onde o outro está me pagando algo por aquilo, eu também estou sendo implicada e cobrada naquilo. Então também tem essa contrapartida de comprometimento de quem oferece o serviço, né? E é muito bonito quando você vai falando e como que você foi crescendo. Depois eu até queria que você contasse mais o que você está fazendo hoje, né? Que é muito legal. E a outra coisa que você falou que me chamou muita atenção é sobre pertencimento. Eu trabalho com constelação familiar, Lu. Eu não sei o quanto que você conhece disso.
E a segunda, dos pressupostos básicos da constelação, um é o dar e receber, né, que é o que a gente está falando o tempo todo, equilibrar isso na vida, equilibrar as trocas, e o outro é sobre pertencimento. E uma coisa que a gente vê através das constelações é que as pessoas que tiveram na família, pessoas com experiências muito difíceis com dinheiro, que passaram dificuldade, que passaram muito perrengue, às vezes passaram fome, tiveram dramas mesmo, né, em relação a questões materiais, a falta de dinheiro na vida, às vezes elas ficam leais àquilo. Então é como se ela não sentisse permissão interna para receber. É como se de alguma forma inconsciente, quando ela recebe, ou se ela ficar rica, né? Quando você falou ser rica não era para mim, como se ela fosse ficar rica, ela fosse trair a origem dela, ela fosse trair as pessoas lá atrás que não puderam ou que ainda estão sofrendo por falta de dinheiro. E uma das coisas mais bonitas que eu aprendi e que eu tenho trazido através das constelações é a gente inverter isso. A gente abrir o fluxo da abundância na vida, o fluxo do recebimento, a partir do momento que a gente percebe que a gente recebe por todos. E que eu posso receber por todos que não puderam receber. E que isso é um fluxo de gratidão e de alegria. Que nossos pais, nossos avós, as pessoas que vieram antes de nós, no fundo, com todas as dificuldades e histórias familiares que são muito diferentes, eles se alegram quando a gente vai adiante. Quando a gente vai um passo à frente, né? No fundo, eles querem que a gente seja feliz, mesmo com todas as dificuldades. Então, quando eu recebo por todos, ao invés de sentir que eu estou traindo a minha origem. E eu permanecer na falta, eu permanecer na pobreza, eu permanecer com dívida, eu permanecer fazendo rolo com a minha vida financeira, digamos assim, não acrescenta em nada para quem já sofreu, né? Eu só consigo fazer algo bonito com aquilo que eu recebi, quando eu consigo transformar isso e honrar. Assim eu honro o meu passado, né? Eu acho que tão forte essa coisa do pertencimento. Tanta gente tem esse sentimento que você expressou, né? A riqueza não é para mim. Essa proibição interna em relação ao dinheiro e à riqueza, né? Era isso que eu ia falar. Que lindo, adorei. E faz muito sentido, assim, na minha história, porque como a origem, assim, do meu dia do Chega, né? Tudo isso que eu conto tem muito a ver com os problemas financeiros dos meus pais, em especial do meu pai, porque na época ele comprou o carro, comprou no meu nome, o carro foi roubado e tal, e a gente não tinha seguro, e eu achei que tinha. Então, assim, eu conto muito a história do meu pai. E durante algum tempo eu não quis contar essa história. Quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, aí falando um pouquinho do trabalho que eu faço hoje, quando eu comecei a ajudar as pessoas, inclusive estou vendo aqui uma das pessoas que foi uma das primeiras pessoas que eu ajudei, Maria Cláudia, está participando aqui também, ela comentou, eu lembro dessa fase da Lu, um beijo, Maria Cláudia, que foi uma das primeiras pessoas, assim, que ela, inclusive, atendia de graça, mas ela era daquela que aparecia. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de graça também na internet, e eu queria ter uma possibilidade de ajudar as pessoas a fazerem o que eu fiz, o que a Maria Cláudia fez e que várias outras pessoas que eu ajudei. Mas eu queria fazer numa dimensão maior, eu queria usar a internet assim para ajudar cada vez mais pessoas. E por isso eu tive a ideia de fazer cursos. Então, hoje eu tenho o perfil Domine Suas Finanças no Facebook, no Instagram, tenho um canal no YouTube, faço um trabalho extenso de graça. Minha empresa é basicamente uma empresa que ajuda as pessoas a dominarem suas finanças de graça e, eventualmente, eu tenho cursos para bancar essa operação, né? Então, 2, 3, agora eu acho que nesse ano a gente vai ter 4 turmas no ano. Uau. E aí eu faço turmas e ajudo as pessoas. Então, eu tenho cursos e tenho um trabalho gratuito. Só que quando eu comecei a fazer isso... Tem dificuldade com grana, que está endividada, que não sabe o que fazer, que não sabe cobrar, que quer aprender a lidar com dinheiro, pode seguir a Lu, @domine suas finanças, e começar a se abrir, né, para esse mundo novo, que é assumir a responsabilidade pela sua vida financeira. Isso aí. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha que expor a minha vida na internet, e eu faço questão de expor, porque eu quero mostrar essa minha história, eu quero... a minha mensagem vem disso, assim, eu consegui, eu quero te mostrar como eu consegui. Eu não venho com aquele discurso clichê de se eu conseguir, você também consegue, porque eu entendo a diferença das vidas das pessoas, sabe? Eu acho que cada um tem, assim, uma vida especial, assim, tem as suas questões, mas existe uma estrutura nas finanças que a gente pensa que a nossa vida financeira é muito diferente,
os sintomas são diferentes, mas a raiz, a estrutura é muito parecida. Então, assim, eu quero mostrar, assim, tem a minha história, tem história de alunos, tem muitas histórias de pessoas que conseguiram, então vamos encontrar um caminho para você também. Essa é a mensagem que eu trago. Mas para trazer essa mensagem, eu tinha que me expor e tinha que expor meus pais, em especial meu pai. Então, quando eu comecei, eu me incomodava com isso, eu não contava tanta história, ou eu contava e eu pensava que ele ficava com raiva de mim, eu pensava, será que ele tá vendo o vídeo, ele tá pé da vida de eu estar contando tudo isso, falando da vida dele, sabe? E aí teve um dia em que ele me mandou uma mensagem num vídeo onde eu contei muita coisa, e ele mandou uma mensagem falando, vídeo lindo, minha filha, adorei e tal. E aquilo para mim foi assim, caramba, então eu posso ajudar as pessoas e tá tudo bem, meu pai tá feliz com isso, então... Hoje, assim, todo vídeo que eu falo dessas histórias e tal, depois eu mando uma mensagem para ele, eu digo, Levi, é o nome dele, falo Levi, que eu chamo ele, brinco chamando pelo nome, Levi, mais uma vez a nossa história está ajudando outras pessoas, né? Então, depois dessa live aqui, eu vou dizer para ele, ó, obrigada pelos problemas que você me deu, porque são esses problemas que fizeram a gente crescer. E hoje esses problemas ajudam tanta gente. Então, assim, eu falo isso para ele. Eu comecei a falar numa de amaciar, porque eu pensei que ele podia estar chateado comigo. Mas hoje ele fica feliz, hoje ele trabalha comigo, ele faz a legendagem dos vídeos para que seja possível pessoas que são surdas e deficientes auditivas verem os vídeos também. Então, assim, tem tudo a ver com o que você falou. Muito legal. E foi depois que isso aconteceu, que eu me senti, assim, desgarrada disso, não tinha mais esse peso, que a minha vida financeira, profissional, cresceu. Isso aí. A gente fala muito aqui, sabe? Eu falo muito sobre a gente conseguir transformar aquilo que faltou na vida, né? Por exemplo, você podia se transformar, achar que você era uma vítima da sua família e falar, não, olha, eu sou uma vítima das escolhas que meus pais fizeram, que eles fizeram escolhas erradas, mas foi o que eles souberam fazer naquele momento. Né? Provavelmente eles não tiveram também uma educação financeira para poder fazer escolhas melhores e isso faltou. E você pode falar, eu nunca tive uma educação financeira na minha vida e eu fui vítima disso. Ou a gente pode olhar e dizer, ok, minha vida foi assim, meu pai deu conta de fazer assim, minha mãe deu conta de fazer assim. Eles são pessoas comuns, eles erraram como eu erro, como todo mundo erra. E a partir disso, quando a gente chega nesse lugar, eu acho, sabe, de dizer sim para a nossa história, do jeito que ela foi, sem vergonha, a gente começa a transformar isso em recurso. E na sua história é bem claro como que aquilo que poderia ter sido uma grande dor, e claro que deve ter doído lá naquele momento, né? Mas que poderia ter sido uma coisa que te paralisasse lá, te bloqueasse, e te transformasse numa pessoa vítima e com dó de si mesma, como que isso foi o grande recurso que te impulsionou pela vida à frente, né? E como, para mim, Ana, a prosperidade está ligada a essa reconciliação com a nossa história, sabe? Como isso é bonito na sua história, muito lindo. Ainda mais saber que seu pai está com você, é muito lindo mesmo, muito lindo. Legal. E aí, falando sobre isso, eu queria até te ouvir. Posso, então, aproveitar e fazer aqui umas perguntinhas para você também? Porque aí uma coisa que aconteceu muito na minha história, assim, nessa jornada, a partir do momento que eu comecei a entender tudo isso e trabalhar tudo isso e usar esses recursos, como você está dizendo, eu tive um crescimento muito grande, pessoal, profissional, financeiro, mas chegou um momento que eu comecei a me cobrar muito. Se eu já cheguei até aqui, então eu posso ir mais longe, de me doar muito, né? Porque nesse trabalho que a gente faz, porque você também faz assim, né? Na internet, a gente ajuda pessoas que a gente nem conhece. Então, eu comecei a ficar ligada por uma coisa que eu li naquele livro, Os Quatro Compromissos. Não sei se você conhece esse livro. Conhece? Não. Então, são 4 compromissos. Os 4 compromissos são 4 compromissos para que você tenha paz interior. E um dos compromissos você dá sempre o seu melhor. E eu sempre dei o meu melhor, e eu acho que isso também faz muita diferença na nossa vida financeira, na nossa vida como um todo, porque às vezes a gente sabe que a gente não está dando o melhor, a gente sabe que a gente não está fazendo o que precisa ser feito, mas a gente reclama, acha que o resultado não está legal, mas a gente sabe que não está fazendo. Eu já tive um momento assim, de pensar, não, eu estou reclamando, mas putz, eu não fiz o que precisava ser feito, mas eu tive um momento, até há pouco tempo, inclusive, que eu passei dessa linha e que eu estava dando mais que o meu melhor. E o livro, ele fala sobre isso, dê o seu melhor, nem mais, nem menos. E dar mais que o meu melhor estava me causando uma ansiedade, sabe? Me causou, assim, ansiedade de verdade, no literal, assim, de transtorno de ansiedade, sabe? Ser uma pessoa ansiosa, de querer mais, e será que tá dando certo? Será que tô agradando? Será que...
né, os alunos estão com o suporte necessário? Será que eu estou atendendo a audiência, os 100 mil seguidores que eu tenho? Será que eles estão tirando a dúvida? Então aquilo começou a, tipo, eu não posso dar mais que o meu melhor, porque quando eu dou mais que o meu melhor, eu entendo que eu não fico bem também, né? Eu perco um pouco de energia. Eu queria saber de você, assim, ouvir você falar um pouquinho disso, até, assim, enfim, nessa questão das constelações familiares, o que isso pode trazer também, porque eu me peguei pensando, lembrando desse livro, eu preciso dar o meu melhor, porque o meu melhor é o que é o melhor para as pessoas, mais que o melhor não vai ser bom nem para elas, nem para mim. Uhum. Então isso é um ponto que eu tenho ficado bem atenta, assim, porque eu acho que isso que é o bom para todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Nas constelações a gente fala muito, em todas as relações entre as pessoas, a gente fala sobre equilibrar o dar e receber, né? Então, algumas pessoas, elas estão bloqueadas no receber. Provavelmente, toda vez... E também não quer dizer que a pessoa vai ficar assim pro resto da vida, que isso é estático, né? Tem momentos que a gente está bloqueado, a gente pode desbloquear, pode se bloquear de novo. Mas tem momentos, tem pessoas que têm um certo padrão de comportamento, né? Uma tendência a ser mais bloqueada para o receber ou ser mais bloqueada para o dar. Então, quando as pessoas são bloqueadas no receber, provavelmente quando elas estão com dificuldade de ganhar dinheiro, de produzir dinheiro, produzir riqueza, como tudo na vida, né? Porque riqueza não é só dinheiro, né? Riqueza são relações, é reconhecimento, são aprendizados, oportunidades, dinheiro, tudo, né? Então, ontem ou 2 dias atrás, agora a gente está com um workshop no ar, Lu, que é o Conexão Entre Mulheres, né? Preparando a próxima turma da mentoria, e uma mulher mandou uma mensagem para mim falando: Ana, eu assisto todas as vezes o workshop, mas quando chega na hora de eu virar sua aluna, que eu preciso pagar, eu quase choro, porque eu não trabalho. E daí eu falei para ela: olha, trabalhar e fazer alguma coisa na vida que tem a ver com a sua alma, com as suas habilidades, com o seu melhor, é muito importante. Gerar recurso na vida é muito importante. Fazer essa troca com as pessoas, não é só para você fazer o meu curso. Provavelmente tem outras coisas na sua vida que você está chorando porque você gostaria de ter e você acha que você não merece, você não se permite, ou que você não é capaz de gerar recurso para ter isso, né? Então, eu acho que as pessoas estão bloqueadas no receber, elas estão com essas, para usar aí seu termo, que eu gostei, de crença paralisante, né? Elas estão paralisadas em algo ali e elas não se permitem receber. E tem gente que só quer dar. Também tem a ver com estar bloqueada para o receber, mas ela funciona na outra polaridade. Uma não recebe, a outra dá tanto que ela também não recebe, porque ela não tem tempo para ela. Então, eu acho que quando a gente entra no além do melhor, a gente está no excesso do dar, sabe? Dá e nunca é suficiente. Tem uma hora que é suficiente, né? Tem uma hora que eu preciso falar, ok, e confiar naquilo que eu dei, né? Dizer, não, eu fiz o meu melhor e vai faltar coisas, não vai ser perfeito. Porque às vezes a gente é pega por essa mosquinha de querer que tudo fique perfeito e ficar meio obsessiva. Acho que isso é um comportamento muito típico de mulher, né, Lu? A gente quer muito que as coisas fiquem muito bem feitas, muito perfeitas e querendo controlar tudo. E aí a gente vai ficar muito ansiosa, a gente vai ficar extenuada e com aquela sensação de que nunca é suficiente, né? Então acho que isso mexe com a nossa autoestima, com a nossa confiança no que a gente fez e isso também nos impede de receber. Talvez não o dinheiro, né? Se a gente está trocando muito, está dando muito, mas nos impede de receber descanso, de receber elogio, de receber esse sentimento de paz interior, de é suficiente, né? Tá ok aqui, tá ok aqui. Aqui é tudo que eu fiz hoje, né? Nessas condições que eu tenho hoje, né? Então acho que a gente fica no excesso do dar. E nas constelações a gente sempre olha para o equilíbrio entre o dar e o receber. Que eu acho que esse é o grande trabalho que você faz, né? Legal, e essa coisa que você falou de equilíbrio de dar e receber, fica bem dentro disso que eu vejo, assim, do que é importante na vida financeira, do equilíbrio entre não dar nem mais que 100%, mas nem menos, dar 100%. Eu acho que é aí que gera o equilíbrio, né? Esse equilíbrio que você está falando e o equilíbrio, assim, dos seus resultados, porque para dominar a vida financeira, você vai ter que se dedicar. Dependendo de quanto tempo que você vem fazendo essa baguncinha na sua vida, e é a gente que faz, né? Não é o outro. Não é culpa da Dilma, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa do chefe, não é culpa do marido. É responsabilidade nossa. Então, assim,
a gente vem muito tempo fazendo uma baguncinha, a gente não vai desbagunçar, né? A gente não vai arrumar em pouco tempo, em poucos dias, em um mês, em 2 meses. Às vezes também levam anos, mas a gente precisa começar logo. E nesse começar é dar os seus 100%. Então eu sempre digo isso, assim, você está certa de que você está dando 100%, nem mais, nem menos. 100%. O que você precisa fazer, você está fazendo, eu acho que isso que é importante. Aí a gente encontra esse equilíbrio e encontra os resultados que a gente está buscando. E Lu, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, porque aqui as mulheres ficam me perguntando, Ana, como é que eu faço para cobrar? Como é que eu faço para cobrar um trabalho com mulheres? E aí tem dois aspectos, um que eu queria falar e um que eu quero te perguntar. O que eu quero falar é assim, dizer para todo mundo que está me perguntando isso por direct, para todas as mulheres que têm me perguntado, que profissionalizar um trabalho não é só cobrar, né? Então, quando a gente trabalha com o ser humano, envolve tudo isso que a gente está falando, nossa história de vida, nossa origem, nossos valores, nossos medos, nossos estados emocionais, ser capaz de bancar, dar o seu melhor, porque tem gente que tem medo até de brilhar, até de fazer sucesso, até de ser feliz, né? Então envolve muitas coisas. Profissionalizar um trabalho envolve, inclusive, a gente se capacitar, né? A gente estudar, a gente entender que tem coisas que a gente não dá conta de fazer sozinha, a gente buscar ajuda. Eu e a Lu tivemos um mentor em comum, que é o Érico, no nosso trabalho online. Eu não sei como que foi para a Lu, para mim foi um passo gigante começar a fazer o trabalho online. Eu tive muito medo. Então tem muitos momentos na vida que a gente começa a dar um passo novo e que a gente tem medo, sai do controle, você não sabe. Envolve humildade para você aprender aquela nova etapa. De repente você estava numa etapa da vida que você já dominava e você começa algo novo e você vai ter que aprender. Então a gente precisa ter mentores, a gente precisa de muitas coisas além do cobrar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso. Eu não fiz nada sozinha, eu tive muita ajuda, eu tive mentores, eu tive pessoas que me ajudaram, que me mostraram o caminho. E aquilo que eu fiz sozinha por erro e acerto, que foram os círculos de mulheres que eu comecei, de lá para cá, com tantas mulheres passando pelo método, passando pelo mentoring, eu construí um método justamente para encurtar o caminho para as mulheres. Então, às vezes ela está olhando para o dinheiro e para o cobrar, mas atrás do cobrar, na verdade, ela quer saber como eu assumo uma postura de líder de mulheres, como que eu profissionalizo, como que eu me coloco na vida, né? Quando você olha para a Lu hoje como professora, como mentora, ajudando tanta gente, ela construiu todo um caminho de onde ela saiu, daquela história de dor também, né? E de automotivação, de força, do dia do chega dela até hoje, né? Agora, especificamente sobre o aspecto do cobrar, Lu, o que você diria para essas mulheres que falam, eu não sei cobrar pelo meu trabalho, né? O que você podia falar para elas, compartilhar de tantas coisas que você tem ajudado os seus alunos? Uma coisa importante que eu aprendi e que foi importante até para eu fazer o meu trabalho é eu entender a diferença do que é preço e do que é valor. Porque preço é aquilo que a gente, é o dinheiro que a gente tira do bolso para entregar para alguém, né? Para ter alguma coisa. Valor é o que de fato a gente recebe. Quando a gente diz que uma coisa está cara, é porque a gente está achando que o valor que a gente está recebendo é menor do que o preço. Né? Se eu estou pagando R$ 100 e eu digo tá caro, é porque o que eu estou recebendo vale menos do que 100. Se eu acho que está barato, é o contrário. É porque eu estou dando R$ 100 e o que eu estou recebendo vale mais do que 100. Então eu me sinto assim em vantagem, nossa, tá barato, porque eu estou recebendo muita coisa em troca de 100. Então eu aprendi no meu trabalho que existe essa diferença, o preço e valor percebido são duas coisas diferentes, e que você precisa no seu trabalho aprender como dar valor, como mostrar o valor, porque aí o preço fica em segundo plano. Tem gente que me pergunta assim, como é que você vende curso para quem está endividado? Meus cursos custam mais de R$ 1.000. Então, como é que eu vendo curso para quem está endividado? Existem pessoas no meu curso que no primeiro mês recuperam uma negociação de banco, negociação errada, um empréstimo errado, tudo errado, o contrato errado, seguro embutido e coisas indevidas. Aí eles aprendem, né, o que eu chamo de segredo dos bancos, aí vão lá, recuperam 15 mil, 6 mil. Nessa última turma tiveram 2 alunas que recuperaram R$ 15.000, a outra R$ 6.000, a outra 2 mil e pouco. Gente que passa a economizar com tarifa bancária, que passa a fazer renda extra, porque eu ensino renda extra. Pagou então, muitas vezes o curso.
Pagou muito mais. Muitos alunos falam isso. Nossa, o que eu recebi nesse curso foi muito mais do que eu paguei. Então, quando ela fala isso e uma outra pessoa vê isso, ela pensa, caramba, então tem muito valor. Então, esse preço não é nada perto do valor. E todo mundo pode fazer isso no seu próprio trabalho. Seja colocando pessoas que já receberam esse valor, falando, né, sobre ele, ou você mesmo pode dizer, o que as pessoas esperam do seu trabalho? Ah, elas esperam isso aqui, que eu entregue isso aqui. Ok, surpreenda, entrega uma coisa a mais que não te dá custo, mas que para a pessoa tem um valor percebido muito alto. Porque ela pensa que ela vai pagar. Ah, eu vou no dentista, eu vou pagar R$ 200 uma consulta, mas eu fui no dentista outro dia que quando ela me recebeu, ela pegou uma garrafinha que estava cheia de frasezinhas enroladas no papelzinho e ela falou assim, Tom, essa é a sua sorte do dia. Eu tirei a frasezinha, era uma frase linda. Mas, gente, nunca vi isso num dentista. Então, dois dentistas, um cobra 200, outro cobra 200, mas não tem a frasezinha do dia, de repente eu vou querer ir lá, só porque aquilo criou uma experiência diferente. Então, assim, é um valor diferente. Aquele, é óbvio que não é só assim que a gente decide, né? No caso de um dentista, mas aquele criou parece que o preço dele é diferente, pela forma que ela me recebeu, né? Tudo que ela fez. Então, valor e preço são duas coisas completamente diferentes e a gente tem que mostrar que o nosso trabalho tem valor. Quando a gente mostra que o nosso trabalho tem valor, o preço fica em segundo plano. E aqui tem uma coisa que eu quero também contribuir, que é, às vezes eu tenho vontade de perguntar assim, é que a gente, na direct, nem sempre as pessoas continuam a conversa. E nem sempre dá pra gente responder, que são muitas, né? Quero falar pras pessoas, às vezes você vai ver que eu tô respondendo meio de pressinha, mas é porque são muitas, né? E aí, tenho vontade de perguntar, você confia? Quanto vale para você o seu trabalho? Né? Você está confiando naquilo que você está entregando? Porque muitas vezes ela está dizendo que ela está com dificuldade de cobrar e dela vai dizer para mim, é tão interessante, Lu, umas falam assim para mim, Ana, eu não posso cobrar pelo Círculo de Mulheres porque eu moro numa cidade muito grande, então assim, é muito difícil, as mulheres são muito ocupadas e elas não vão investir nisso porque elas já fazem muitas coisas, dão muitas desculpas à cidade grande. A outra fala, é porque é uma cidade pequenininha, Ana, elas não têm dinheiro. Daí eu falo, gente, então não tem saída. Na cidade grande não dá, então na cidade pequena também não dá. Mas, na verdade, é o mundo interno dela, ela que está se colocando essa objeção, né? Então, primeiro, você confia que você pode cobrar pelo seu trabalho? E aí ela fala, não sei. Então, quanto mais você investir, quanto mais você usar o seu próprio dinheiro e pagar seu curso, pagar sua capacitação e comprar livros e estudar, e para quem é psicóloga, fazer terapia, fazer cursos de autodesenvolvimento, quanto mais você investe em você, porque no nosso caso aquilo, a mulher, ela é parte de todo o material dela. Eu gosto de dizer que uma mulher só leva outra mulher até onde ela foi dentro dela. Então é preciso que ela navegue as águas interiores dela e para isso a gente precisa de ajuda e precisa investir. Quando você começa a fazer esse nível de investimento, aquilo que você vai entregar começa a ter outro valor, porque já está ali dentro a garrafinha que a Lu falou, já está ali dentro muitas outras coisas agregadas que você construiu, né? Então, quanto é que vale para você isso? E aí você começa a se relacionar com o dinheiro numa outra medida, de uma outra maneira. E é muito, muito precioso isso, Lu, a diferença entre preço e valor. Muito, muito bom. Olha, já dá quase uma hora que a gente está falando aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, Lu, de contribuir? Eu queria deixar um espaço final aí para você contar alguma coisa ou falar do seu trabalho. Eu queria deixar assim uma espécie de mensagem, mas também disfarçada de técnica, para o pessoal levar para casa de dever de casa. Que é o seguinte, quando eu comecei a organizar minha vida financeira, eu via muito assim, palestra de planejamento financeiro. Eu achava, ai, que coisa chata. Aí eu ia ver a palestra, aí era normalmente um homem, um engravatado, falando difícil. Eu falava, nossa, mas coisa difícil. Então eu tinha essa coisa de que planejamento financeiro era pesado, era chato. Só que depois eu fui entender o que é planejar. Planejar é você enxergar hoje o futuro, é você de hoje, do presente, você olhar para o seu futuro. Quando a gente fala assim, eu estou planejando uma viagem, todo mundo curte planejar, né? É uma delícia. Então, eu estou planejando viajar no ano novo e tal. Então, a gente planejar uma viagem é de hoje, a gente já está vendo a viagem, a gente já está olhando revista, já está olhando o site. Então, é enxergar de hoje, né, no dia de hoje, enxergar o futuro e começar a criar o futuro e olhar para esse futuro e dizer como ele vai ser. Então, planejamento financeiro
É a mesma coisa, é visualizar. E eu gosto de chamar de visualização financeira. Porque eu acho que quando você começa a visualizar o que você quer para a sua vida, não só eu acredito que a gente atrai, que o universo vai trazer para você se você estiver visualizando, dizendo para o universo o que você quer. Também acredito que o fato de você visualizar cria uma programação na sua mente que, se você se enxerga fazendo aquilo, aquilo se torna mais possível para você. Mas o visualizar é uma técnica que é basicamente planejar financeiramente. Então, eu vou visualizar, por exemplo, a gente vai entrar agora no mês de setembro. Visualiza o seu mês de setembro. Quanto que você está visualizando que vai entrar de dinheiro? O que você está visualizando como que você vai usar? Estabelece assim, eu vou usar meu dinheiro, vou pagar aluguel, eu vou pagar condomínio, eu vou usar com lazer, vou usar quanto? Visualiza quanto que você vai usar. Quantos finais de semana vão ter? São 4. Visualiza o que você vai fazer, quanto que você vai gastar. Começa a botar isso no papel, estabelece metas. Você tem um dinheiro que você está visualizando que vai entrar. Então não dá para sair mais dinheiro que está entrando. Não enquanto você não aumentar esse dinheiro. Visualiza esse dinheiro aumentando. O que eu faço para ele aumentar? Eu posso ter novos clientes? Então visualiza o que você quer fazer. Né? Eu compartilho até no meu Instagram que eu visualizo cada detalhe da minha vida financeira, mas porque hoje é muita habilidade, né? A habilidade a gente desenvolve. Então, assim, eu brinco que eu visualizo que todo dia eu vou gastar R$18 no meu almoço. Tem dia que eu gasto mais, tem dia que eu gasto menos. Mas o visualizar R$18 me faz visualizar que no montante do mês eu vou gastar X e esse montante cabe junto com todos os outros montantes. E aí eu não gasto mais do que eu tenho, e eu gasto o suficiente para ainda guardar para os meus sonhos do futuro, guardar para fazer um curso, separar para fazer uma viagem, separar para minha aposentadoria. Então, a gente precisa visualizar. Eu sei que para quem nunca fez essa visualização, isso parece distante. Começa pequeno. Amanhã, quando acordar, visualiza o dia. Acorda de manhã e pensa, bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou para o meu trabalho de metrô? Então visualiza quanto você vai gastar. No almoço, visualiza, eu vou almoçar onde? Então vou gastar tanto. À tarde eu vou gastar alguma... Visualiza o seu dia e faz um registro, assim, faz tipo um diário acontecendo antes. Como que vai ser o meu dia? E no final do dia analisa se a sua visualização foi correta. Porque você começa a acordar do sonambulismo. A gente vive um sonambulismo financeiro. A gente sai gastando, sai fazendo. Então assim, acorda, viva o presente. E viver o presente é você visualizar e viver. Não é só viver. Você visualiza primeiro. Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, que fica como uma técnica. Planejar é visualizar. Então, a gente só precisa aprender a visualizar a nossa vida financeira e viver aquilo que a gente está visualizando. E, às vezes, acontece coisas até que a gente nem visualizou. É muito além do que a gente visualizou. Muito, muito, muito bom. Até porque, lembrando que o cérebro não diferencia o que você visualiza da realidade. Para o cérebro, aquilo que você cria é realidade. Enquanto você está criando, né? Lembrando que todos nós somos co-criadoras da realidade, co-criadores, tem homens aqui. Enquanto você está visualizando, você tem sentimentos, sensações, emoções, e isso te ajuda a trazer tudo isso para a sua realidade. E além disso, é muito, muito bonito pensar... Eu sempre falo para as pessoas, qual é a vida que você quer viver? E parece que é mais um clichê. E qual é a vida que eu quero viver? Só que é uma pergunta básica para que a gente tenha norte na vida, para que a gente seja capitã do nosso barco, né? Então, se eu não sei qual é a vida que eu quero viver, qualquer vida me serve, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso é absolutamente real. Então, essa ideia que a Lu trouxe do sonambulismo, né? A gente está anestesiado. Eu tenho visto tantas e tantas mulheres desconectadas delas mesmas, infelizes com a sua própria realidade, e o quanto, Lu, que a questão financeira está no coração dessa infelicidade, dessa insatisfação, de um sentimento de impotência que as mulheres têm de que eu não posso. Mas eu não posso fazer seu curso, Ana, porque eu não posso pagar, eu não posso. E aqui também a mesma coisa acontece, porque como é uma capacitação profissional, elas começam a trabalhar e elas começam a ganhar por aquilo. A gente está criando no Brasil e fora do Brasil, porque tem muitas alunas de fora, brasileiras em vários países, portuguesas, tem vários portugueses provavelmente nos assistindo aqui. A gente está criando uma rede incrível de mulheres que se importam com mulheres, que cuidam de mulheres, que acreditam nisso e o melhor, que viram nisso um caminho de sustentabilidade financeira para a vida, né? Um caminho profissional. Então,
olhar para a vida que você quer viver está muito conectado com você lidar com dinheiro sem medo, sem preconceito, sem achar que isso é sujo, que isso é menor, olhando para o dinheiro como algo necessário, parte da nossa vida. Né? Eu digo que lidar com a realidade como ela é lidar com tempo e dinheiro. Né? O tempo também dá uma conversa longa, né? Porque as pessoas desperdiçam tempo do jeito que elas desperdiçam dinheiro. Né? E não adianta ter mais, não é ter mais que vai resolver. Porque quanto mais você tiver, se você não sabe lidar com pouco, com muito, né, você pode ter todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, que se você não sabe lidar com um pouquinho, não adianta ter mais, vai ficar pior ainda. Exatamente, exatamente. Não é sobre o quanto a gente ganha e o quanto tempo a gente tem, mas é sobre como a gente lida com esses dois grandes recursos, né? São os grandes recursos que transformam a nossa vida profissional, que transforma a nossa vida como mães, que transforma a nossa vida como mulher, como namorada, como esposa, que transforma a nossa vida pessoal, interna, a qualidade do estar no mundo, de estar feliz, de acordar e os olhinhos brilharem. Então, é preciso que a gente olhe para diante e pense qual é a vida que a gente quer viver. E por mais distante que esteja, assim como provavelmente para muitas mulheres que estão me escutando hoje pela primeira vez, Lu, planejar financeiramente a vida pode parecer distante, mas a gente dá o primeiro passo. Não tem grandes mudanças na vida que não comecem com passos muito pequenos, com decisões que são sustentáveis, que você dá conta. Então, eu sempre digo, se você é mulher, olha para você e se consulta. Eu dou conta. O que eu dou conta? Isso aqui eu dou conta de fazer. Ontem eu estava conversando com a funcionária que me ajuda em casa, né? E eu falei que a gente ia conversar hoje. O que ela fala? E comecei a falar do seu trabalho e falei para ela, quanto que você consegue guardar por mês? Eu não consigo guardar nada. E se você desejasse comprar... O que você quer comprar? Eu quero comprar uma cama. Quanto que você pagaria pela cama por mês? R$50. Se você imaginar que você está comprando uma cama e guardar esses R$50, o que vai acontecer depois de 10 meses, depois de um ano? A gente ficou fazendo essa brincadeira e aí a gente vai vendo que todas as decisões começam com pequenas decisões e começam com as nossas crenças e permissões. Então quero convidar aí todas as mulheres que estão ouvindo a gente a ampliarem seus mundos, abrirem seu coração para esse fluxo de receber da vida, para esse fluxo de abundância, de felicidade, de fazer movimentos para o mais na vida, em todos os sentidos. Às vezes é dentro do meu casamento que eu preciso, às vezes é profissionalmente e muitas vezes tem a ver com a minha relação com o dinheiro e com a riqueza na vida. Então esse fica meu convite, muito conectado com aquilo que a Lu fala. Eu sigo a Lu, adoro a frase do dia que você coloca, o pensamento positivo do dia. E sinto que tem muita conexão, embora a gente esteja trabalhando em pontos diferentes, as dimensões humanas elas são muito conectadas e trazer o dinheiro para a luz, que ele fica muito na sombra, né? É um trabalho de muita coragem e que precisa de ser uma mulher com muita força interna para ir colocando luz nessa dimensão da vida, né? Então, muito obrigada, viu, Lu? Obrigada. Muito bom esse papo. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Beijo para todo mundo. Bom final de semana para todo mundo. Até, Lu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.